Então, nós temos que fazer o do jogo, não é isso? Primeiro, como é que ficou o diagrama de classe do jogo? E calma aí também, né? Ué, como assim? O senhor não tinha pedido de agora. Não? Ué, mas eu falei que toda solução orientada a objeto tem que ter o quê? Como é que começa a solução de problema orientado a objeto? Diagrama. Na verdade, começa pela abstração. Daí, das operações da abstração vai gerar como resultado o quê? Não, como é que é? Fala, né? O resultado da abstração vai gerar como resultado o quê? Diagrama de classe. Então, o diagrama de classe leva em consideração, nós temos o do jogo lá, né? Como é que é então? Como é que fica lá? Como é que ficou? Vamos prestar atenção aqui, moçada. Bem, como é que fica lá o diagrama de classe do jogo? Começa em pessoa. Começa em pessoa. Eu fiz em computador. Começa em Pessoa, nós temos o que lá? nome, idade, sexo. Não, só fome. Era nome, idade, sexo. Beleza. Vai usar esse nome no programa. É. Se for feminino, começa por ser. Hã? Caramba. Vamos parar aí, Bela. Vamos dar aqui, colocar 100%. Você não vai? Você vai aqui? Vem aqui, classe, pessoa. Pessoas, né? Colocar no plural. Quais são os atributos que nós temos? Nome, Nome, idade, sexo. idade. Tá, agora me diga uma coisa. Onde você não vai usar esses outros aí? Precisa? Não precisa, né? Oi? Por exemplo, você não vai usar a idade em lugar nenhum, entendeu? Não vai usar sexo em lugar nenhum. É porque a gente não precisou fazer pessoa de novo. A gente funciona. Quando a gente tem a classe, a gente vai, um dos recursos da orientação a objetos leva em consideração que a gente pode ter reaproveitamento. Uhum. Então, se eu já tenho uma classe pessoa que já foi implementada, a gente vai aproveitar ela, certo? E aí, os atributos que tem são todos que vão ter Só se ali. quiser fazer de Só se quiser fazer de novo. Mas na classe filho você é obrigado a usar todos os atributos da classe pai. Não, não é obrigado a usar tudo. Mas se você tem a classe já e ela já foi implementada, o uso da orientação a objeto contempla o quê? O reaproveitamento de código. Uhum. A abstração que foi feita contempla, é suficiente para você usar para implementar a solução? Se ela é, então a gente vai usar ela. Tá, vamos dizer que eu vou fazer outra coisa e eu preciso acrescentar alguma coisa na classe pessoa. Eu posso vir aqui e alterar só aqui dentro. Entendeu? Depende, ela é da classe pessoa que você vai Sim, ela seria acrescentar? seria da classe pessoa. Sim, então pode. Não precisa necessariamente usar exatamente do jeito que está. Pode incrementar outros atributos, certo? Tá, então ele vai herdar para quem esse cara aqui? Jogador, Jogador. Nós vamos chamar de. jogador. A gente usa no plural, tá? Jogadores. Que atributos nós vamos ter nos jogadores? É, ponto. Pontos. O que mais? Só. Jogador, se tirasse tantos pontos. Jogador um, jogador 2. Não, isso é instância. O jogador um é igual ao jogador 2, não é? A única coisa que vai alterar ali é se ele tirar tanto número, ele começa e depois para ver quando encerra, quando chega a 100. Sim, mas isso daí você vai receber o nome lá na É. interface, lá, né? Uhum. Tá, e daí, o que mais? Só. Que outras classes nós vamos ter? Dado. Dado. Dado vai ter o quê? Lá.
Dado. E vai ter como atributo lados. Ok. O que mais? Deixa o lado, né? A, a pontuação de cada lado. Oi? A pontuação. Um, dois, três, Sim, mas é um quatro. atributo, são valores que vai ter o lado, né? Você vai sortear ele, não é isso? Vai jogar o random lá e ele vai trazer, Então, lá. não é isso? Tá, o que mais? Isso, tá. Só? Só. Né? O lar. Pois é, mas aí como é que fica aqui? Como é que nós vamos ter aqui? Eu tendo essas quatro classes, essas três classes aqui é suficiente para mim fazer rodar. Tem que interface também, né? Opa, então tem que ter mais coisa. Tem interface, o que mais? Classe Ter- programa. Hum? Classe programa. Classe programa? O que mais? O que vai ter na classe programa? Hum? O lugar dado. Por exemplo, simples. Execute-se. Vai ter o constructor, né? Que vai construir os objetos. E daí eu vou ter jogar. E quem que vai jogar? Como é que vai ser o jogar? Vai ter os objetos do jogador. Oi? Os objetos do jogador. No programa? Jogador. Então Jogador. aqui eu vou ter jogadores, jogador um, jogador 2. O que mais? E a Inter. A Inter. Nada. O dado vai estar onde? Vai estar no programa? Eu não ver fácil. Mas o dado é da interface? Acho que é, sim. O que a interface tem que fazer? Vai ser o dado e a dados. Se você colocar na interface o dado, significa que o jogo está acontecendo na interface. É assim que a coisa funciona. Entenderam a colocação? Onde vai estar a interface? A interface que é responsável por isso? Quem que é responsável por isso? Execute-se. Execute-se, nesse caso, a gente pode chamar de quê? Jogar. Pode ser assim? Antes de a gente colocar aqui, como é que fica a representação desse processo aqui? Eu tenho o programa que está aqui, a classe programa. Tá aqui, programa. Eu tenho jogador. O que que significa isso aqui? Como é que fica a ligação entre as partes aqui no diagrama? Como é que é a ligação que existe? A ligação. Oi? A ligação. Com quem? De quem? Com quem? É o todo. O programa é o todo. Então tem que estar ligado. Como é que tem que estar ligado as coisas aqui? Voltando. Losango. Deixa eu só. Tá. Então, mas como é que nós vamos ter? Vamos ter um losango. Onde vai estar o losango? Programa. No programa. Vamos ter o losango aqui. Ele vai estar ligado com quem? O jogador. Então, eu tenho dois jogadores. Tem que ter duas linhas? Tem que ter dois losangos?
Não. Tem muito jogador. Agregou, agregou. Então não precisa. Vai, jogadores. Tá. Daí, o que mais? Que outra ligação que vai ter? O dado vai estar ligado com quem? Com o programa? Estão certos disso? Você joga lá, programa e chama a interface para atribuir valor do dado no objeto. Valor, eu acho. Tá. Então, a ligação que fica do dado é agregação, Jogador. igual jogador. Sim. O que mais? Lá também especialização de pessoa para jogador. Oi? Especialização de pessoa para jogador. Isso significa que vamos precisar do quê? Triângulo. Um triângulo. Aonde? Em cima de jogador. Aqui. Assim. Uhum. Sim. Não? Não, sim, jogador. Oi? Jogador. Epa. Jogador, Tempo. pessoa. Já tem? Tá certo? Sim, calma aí, mano. Cara, você é bom? Eu não sei o que você agora, cara. Tá certo aí? Oi? Tá certo? Você tem que ser a ponta a base do triângulo. Não sei, não você tá certo. Certo. Dificuldade. Quando triângulo, se o senhor buscar pra onde é o vai ali, É. e faltou interface, né? E a interface? Liga como? Programa. Com o quê? Como? Um quadradinho também. Quadradinho? Quadrado, quadrado de lista. Hã? Quadrado de lista. É o. Triângulo, triângulo. É o triângulo? Ou é o losango? É, mora no seu cérebro. É o losango. Aí, tipo assim, Sim. lógica. Não é invertido? Quem que agrega quem? É o programa que agrega a interface ou a interface que agrega o programa? Não é invertido. Quando é o programa que agrega a interface, o losango vai aonde? Do mesmo jeito, o jogador foi para o programa. Não vai. Hã? Da mesma jeito que o jogador ligou lá Hum. o programa vai ligar a interface. Então, usa a mesma. É a interface que agrega o programa. O programa que agrega a interface. Quantos diagramas desses a gente fez? Com programa e interface. Como que a gente colocou eles? Quanto vez está certo. Hã? Vez alguma, tem que saber se está certo. Se foi feito. Vamos a votação aí. Quem acha que é desse jeito, levanta a mão. Desse jeito assim, tá? É. Eu acho que. Quem acha que é o contrário, levanta a mão. Acho que vocês são voto vencido, hein? Acho que vocês são voto vencido. Ah, pode ter vencido, mas o certo é assim. Ó, aqui eu tenho jogador um, jogador 2. Eles são de que tipo? Jogador. Aqui eu tenho losango apontando aqui. Aqui eu tenho a interface. E aqui eu tenho interface. Como é que tem que ser aqui? Mas vamos entender assim, se eu tenho a questão do jogo, é um jogo, não é? E a ideia do jogo, de eu poder implementar, quem tem o dado, quem tem o jogador, considerando que eu tenho a ideia de um jogo, entenderam a colocação da pergunta? É. Eu tenho um jogo, certo? No jogo eu vou ter jogadores. Bacana. Vou ter um dado, que é o objeto do jogo. Não é isso? Como é que fica a questão do jogo dentro dessa?
desse contexto, não deveria ter uma classe jogo, e essa classe jogo no programa deveria ser acionado, ser criado o jogo, e aí você manda jogar? Entendeu a colocação? Tipo, como um método dentro de programa, ou a gente criar uma classe que é de programa, que é a classe de jogo? Não, mas não vai herdar de programa. O programa você aciona. Você abriu o computador, vem aqui e vai abrir um jogo. Acessórios. Nem tem mais. Que- que- É o campeonato. Arte? Hã? É o campeonato. É, o campeonato. Não tem mais o campeonato. Ah, ele vai mandar pro. Mas, entenderam? Tem um programa, certo? O programa vai acionar o jogo, né? Aqui o que se tem? Eu vou ter um processo que vai acontecer. Quem joga o dado é o programa ou é o jogador? Jogador. Então, a ligação que existe entre o dado e o programa está correta? Entenderam a colocação? Certo? Mas ele está no programa. Se está no programa, aqui tinha que estar descrito, aqui teria que ter o dado, certo? Mas se eu colocar no programa, quem vai jogar o dado? É o programa ou é o jogador? Oi? Colocar no programa é o programa. Muito bom. Então, mas daí, essa ligação realmente será que existe? Né? Acho que não. Não precisa de novo, não. Eu não enganei ninguém. Eu enganei alguém? Isso aqui, por exemplo. Dissuadir? Não. Vai ficar assim. Não faltou na aula de web design. É, não, não. Não é web design, vai ter na aula de desenho. Mas daí como é que fica o dado dentro dessa história? Mas aí não tô, então, né? Oi? Não tô. Ele existe. Ele vai jogador. Então, o que que acontece? Que tipo de ligação que vai existir entre o dado e o jogador? Quatro de torre aí. Losango. Mas o jogador, ele possui o dado? Não. Associação. Então eu tenho uma. Não fica com isso aí. Mas nem na cara. Entendeu? O dado existe. É uma classe. Ele vai fazer só um método. Vai fazer o random lá que vai sortear, certo? Não é isso? Sim. Mas ele não é algo que vai existir no programa, certo? E o dado ele vai ter que passar para um jogador, depois vai passar para o outro jogador, certo? E eles vão jogar, vai dar o resultado. Esse resultado você vai somar os pontos, certo? Aí você vai apresentar na interface. Faz sentido? Na verdade, na interface a gente só mostra o resultado final, né? Poderia mostrar o jogador um foi tanto, o jogador 2 foi tanto, tal, e ele vai apresentando e vai jogando, vai mostrando os resultados, né? Essa ligação da interface com o jogador, aí como é que fica? Mas ele vai mostrar? Poderia mostrar, né? E daí? Hum?
Aqui na realidade a gente pode pegar o programa que tenha o jogador lá e fazer mostrar, certo? É isso? Os resultados. Tá? Bom, aqui ele não ficou como sendo um jogo, a classe, não foi criada a classe jogo, certo? Ele vai funcionar? Olha, funcionou. Ah, funcionou? Ah, pô, então tá errado. Foi errado. Não? Funcionou? Então, dependendo da abstração feita, a gente pode dizer que o programa vai ter o jogador um, jogador 2, é uma agregação de fato, correto. Ele vai ter que ter a interface, porque na interface ele vai ter que pedir o nome dos jogadores, poder sortear e jogar, né? Também está correto. Só que dessa forma não é uma abstração onde eu crio uma classe jogo. Faz sentido? Vai rodar? Vai rodar, certo? Mas poderia pensar em termos de, eu poderia ter uma classe que fosse o jogo. E dentro dessa classe jogo, então eu teria os jogadores, teria o dado, faria as jogadas e essa classe jogo que seria instanciada no programa. Posso usar a interface como parte desse jogo ou a interface ficaria de fora? A interface ficaria de fora, certo? Que ele vai pedir os dados do jogador um, do jogador 2, mas o jogo vai jogar e ele vai trazer o resultado que deu do jogo. Fez sentido? Então, nesse caso aí, o método de lançar dados no dado ou no jogador? O lançar fica no dado, que é o dado que vai sortear lá e que vai dar o random, certo? Não é o jogador o jogador, senão ele pegaria o dado, como se a gente, vamos, literalmente dizendo, ele pegaria o dado, ele vai lá e gira do jeito que ele quiser. Não é o que acontece com o dado, certo? Se o jogador tivesse o dado, concorda comigo? É como se ele tivesse, ele, dono do dado, ele poderia manipular o dado. Ah, eu quero que apareça 6, eu quero que apareça um. Não, não quero que apareça um, apareça 6. Aparece 6 de novo. Ele fica lá até ele terminar. Faz sentido? Então, não, o dado, ele é um objeto. Ele vai dar a parte. Você pede para ele jogar, ele vai jogar de 0 a 5 lá até. E você soma mais um para ver qual o resultado que deu. Vai dar 6, vai dar 4, vai dar 3, vai dar 2, o resultado que der, certo? Mas o dado vai, ele que tem que ficar com o random. Senão você pode, supostamente, você conseguiria manipular o dado. O primeiro jogador começa a jogar, faz jogar 6 todas as vezes. Ele ganha o jogo sem o outro nem ter jogado nenhuma vez. Hum. Você já quer roubar, pô. Fez sentido, hein? Aqui alguma dúvida? Deu para entender que aqui não tem a classe jogo. Poderia ser criada a classe jogo? Poderia. Então, essas classes, essas três classes que estão aqui, eu poderia criar como sendo uma classe jogo. E dentro dessa classe jogo, eu teria dado, jogadores e poderia criar o jogo só, sem interface. Não é mudar o nome do programa para jogo e dizer que esse aqui é o jogo. Entendeu? Ah, Como assim? É o que já pensaram aí, né? Vai lá e muda o nome do programa, coloca como jogo, e tudo certo, né? É, é. Mas o detalhe é que o jogo não tem interface, certo? A interface é do programa. eu fiz tudo na interface. Ele pega o dado, joga, mostra o resultado. Não, pediu o dado, pediu o nome dos O dado, jogadores. caso do jogador, É, esse crew. não, não pode. O laço de repetição ficou na interface? Sim. Não, tá errado. Professor, Hum, cada lógica, a implementação vai tudo na classe jogo. não. Se tiver dessa maneira, a gente vai fazer a implementação na classe programa. Não, se tivesse Toda a implementação estaria lá. implementação, ia ser. Para ler o nome dos jogadores, para mostrar o resultado. É. Ah, Qual que é a ideia da abstração nesse contexto? Ó, vamos entender assim. Eu posso criar esse jogo de dado e eu tenho a interface, certo? Então, eu crio a lógica do jogo. Coloco ele no Android, certo? A interface do Android é diferente da interface do Windows. Faz sentido?
a lógica do jogo vai permanecer igual. Mas eu tendo, fora a interface, esses três caras aqui só para herdar, né? Mas eu teria a classe jogo, certo? Aí eu consigo criar o jogo no console, como nós estamos fazendo, e consigo fazer que ele apresente na interface do Android. Eu pego a mesma classe jogo que vai ter o pessoa, jogador e o dado e coloco no Windows. Faço rodar ele no Windows. Normal. Usou outra interface. Porque a interface do Android é igual à interface do Windows? Não, cada um tem sua interface, certo? Ah, eu pego esse mesmo jogo e vou fazer ele web. Ele vai criar o jogador um, jogador 2, vai dar entrada, vai instanciar, startar o jogo, ele vai rodar na web, certo? Criei a lógica, a mesma lógica. E ele mostra na web. Interface separada. A interface é separada, certo? Deu para entender por que que a interface é separada? Porque eu posso usar ele em ambientes diferentes. É como essa da folha lá, que nós estamos fazendo agora, certo? Eu tenho a interface, ele vai pedir dos dados da pessoa. Eu poderia pegar o console como nós estamos fazendo aqui. Console é uma das opções. Eu poderia criar um formulário web no formulário Windows e no formulário Windows eu entro com os dados da pessoa. Gerar os dados, ele processa a folha e gera o resultado. Mas eu poderia pegar esse mesmo processo e fazer ele web, mantendo o funcionário, mantendo a lógica da empresa, certo? Ele só vai pedindo os dados pela interface. Gera o resultado, mostra os resultados na web. Deu para entender? Então, a gente consegue fazer isso e por isso que a interface é um cara que fica à parte. Semestre que vem a gente vai criar formulário. Então, vamos criar um formulário de consulta, vou poder consultar os dados. Vou criar um formulário que vai cadastrar, certo? A gente consegue fazer esse formato para poder montar o processo. Hoje a gente consegue fazer ele no console da formulário, da tela aqui, console ali. A gente vai fazer ele rodar, mesma coisa. Por isso que a interface ele é a parte. Que é a camada que a gente chama dentro do conceito MVC lá, que é Model View Controller, ele é a view. Model é essas classes que nós estamos criando. Controller vão ser as regras de negócio que nós vamos ter. Isso é uma coisa para o próximo semestre, certo? Vamos ter esse conceito MVC semestre que vem. Beleza? Dúvida aqui? Tá claro aqui que a gente pode implementar dessa maneira. Poderíamos criar isso aqui como sendo a classe jogo, colocar aí o jogo vai startar quem começa, quem não começa, vai pedir para a interface os dados, vai associar o jogo com a interface, mas ele é autônomo, Interface ainda ia entrar com dados. os dados dos jogadores. Professor, Ah. então a classe dado vai ter um método tirar. Lançar, né? Lançar, como é que você chamou aí? Não, não, não. Que é o random que vai dar o. Mas o jogador não vai ter. Mas o jogador não vai ter um método que faz a ação. Na verdade, o jogador que faz, que dispara, né? Ele está associado. Ah, tá. Lançar dado, Entendi. né? É uma associação aqui. Então, o jogador existe, o dado existe. Fez sentido, hein? Aqui é quase uma agregação, porque para ter, só que ele estaria agregado ao jogo, né? O dado, não a jogadores. Porque quando eu digo que Esse o jogo aí, jogador estaria agregado ao jogo, e o dado também estaria agregado ao jogo. A interface seria uma associação. Oi? jogo, jogo está associado a pessoas. Ah, O jogo, não. Ele teria o jogador um, jogador 2, teria os jogadores, no caso. Em vez de estar no programa, aqui você teria o jogo aqui no programa, certo? Seria o jogo que eu vou startar, vou instanciar. Seria agregado também. O jogo teria a agregado interface continua associada no no, programa. no programa, não no jogo. Bacana? Tudo certo? Vamos dar sequência? Alguma dúvida aqui no diagrama? Entenderam que toda solução orientada a objeto, a gente parte do princípio lá que a gente viu. Eu tenho abstração,
as operações da abstração vão me gerar o diagrama de classe. Baseado no diagrama de classe, a gente faz a implementação, certo? Hoje, no processo de desenvolvimento que existe, tem uma questão que é assim: o processo foi para o desenvolvimento ágil, certo? Só que o desenvolvimento ágil acabou criando um problema sério. O que é o problema sério? No desenvolvimento orientado a objeto convencional, você tinha toda a metodologia de fazer a documentação, de criar os processos, certo? O desenvolvimento ágil criou um conceito de que só tem uma reunião de 15 minutos, um split, e desse split você faz um esboço do que é o teu programa e sai implementando. Só que esse processo, até hoje, na verdade, existe uma discussão muito grande dentro dos, vamos dizer assim, dos filósofos da engenharia de software, e chegou-se à conclusão que isso não gera resultado palpável. O que começou a acontecer? Esse split deixou de existir, de ser documentado, e daí não existe uma documentação formal. E a ausência dessa documentação formal passou a se criar vários projetos que começaram a dar muitos problemas. E muitas empresas voltaram atrás dentro desse processo de desenvolvimento e passaram a ter uma formalização mais formal do que é o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o problema está na manutenção e na integração entre os vários sistemas que existem no ambiente corporativo. Por quê? Porque só faz pequenas soluções e essas pequenas soluções às vezes têm, vamos dizer assim, dependência de outras regras e essas dependências não estão sendo seguidas. E daí as pessoas saem dos projetos e quando muda a pessoa que está trabalhando naquele projeto, enquanto a pessoa que ajudou a desenvolver está naquele projeto, bacana. Ele sabe as coisas que foram implementadas, no pior das hipóteses, ele vai lá ver o código e sabe o que está acontecendo. Mas quando essa pessoa muda de empresa ou sai daquela empresa e deixa de trabalhar no projeto, entrou uma outra pessoa para fazer o projeto, o que acontece? Não tem documentação. Não tem documentação, como é que ele vai saber o que faz o código? E ele perde muito tempo para dar manutenção e muitas vezes um ajuste que ele faz no código interfere em vários fatores que desencadeiam um problema mais sério, certo? Então, estão se revendo esse conceito de desenvolvimento de software no formato ágil. O formato ágil tem o Scrum, XP, tem vários formatos de desenvolvimento ágil, mas esses formatos estão sendo questionados na verificação dos processos que realmente ele atende. Um outro conceito que tem, você já deve ter ouvido falar, de microserviço. Não sei se já deve ter ouvido falar. Microserviço é que você usa, vamos dizer, um container e você coloca um código pequeno para fazer um determinado serviço. Muitas empresas passaram a adotar esse conceito de microserviço. Hoje já estão se revendo esses conceitos de trabalhar com microserviço e estão voltando ao formato convencional. Por quê? Desempenho. Qual que é o problema do desempenho? O problema de desempenho que acontece é algo assim. Coloca um microserviço para validar o CPF, por exemplo. Tá. Mas poderia colocar no código normal e poderia estar rodando sem problema nenhum. Tá, coloca um microserviço para validar o CPF. O que que acontece? Ele tem que instanciar o microserviço, ele tem que chamar, ele tem que passar para o microserviço, ele tem que fazer o cálculo para checar se está correto, ele tem que devolver. Quando está dentro do código bruto principal, ele já faz isso em tempo de execução. Mas quando ele está no microserviço, ele leva um tempo para fazer isso. E esse tempo, se ele é muito requisitado, vamos dizer assim, uma loja tem uma panorama lá, faz cadastro toda hora, tem bastante gente consultando ao mesmo tempo. Quando ele vai fazer essa operação várias vezes, ele dá um delay. Aí ele trava a aplicação. E se travar a aplicação, faz o quê? Faz perder tempo no processo. É. E daí as empresas passaram a verificar que o gargalo que o microserviço faz é muito grande e que o custo que isso tem é muito alto. Então você tem um custo alto para implementar um negócio que não faz sentido você fazer. E as empresas estão fazendo o quê? Voltando para o formato convencional, certo? Por quê? Porque as aplicações grande porte, que tem grande solicitação, eles acabam ficando para trás. E aí a aplicação fica lenta e tudo fica parado, certo?
Então, muita coisa está se revendo. Uma das coisas tem a ver com isso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui tá tranquilo ou tem alguma questão aí? O Faltou coisa aí ali, que falta aqui? interface. Ah, não, na interface vai ter os métodos aqui. O que que vai ter aqui na interface? Começando Peça jogador. O que mais? a mostrar o resultado. Mostra ganhador. Certo? Mais alguma coisa? É isso? Peça jogador. Aqui poderia ter mostra dado, né? Qual o resultado que deu o lance dado jogado. Mostrar. Sabe? É, tem o sorteador, né? É, mas o sorteador, no caso, posso mostrar quem é que vai iniciar, né? Mostra ganhador, mostra sorteio, né? Mostra os jogadores, no caso, né? É, na verdade mostra quem inicia, né? Que é o que interessa, no caso, né? Que vai ter dois jogadores. O jogador um é o que vai iniciar. Quem vai ser o jogador um? Depende do sorteio. Fez sentido? Alguma dúvida mais? Tô tranquilo? Tudo certo? Alguém ficou com dúvida aí? Entenderam que, independente de vocês, para implementar, orientar o objeto, devem sempre criar o diagrama de classe. Se há um pixel da. Começou o jogo. Não, você vai ler o peça jogador. Então, você vai ler o jogador um, manda para o jogador um. Lê o jogador um, certo? Na verdade, o jogo ele pode ser com o jogador A e o jogador B. Jogador um, jogador 2 é só para ler os dois primeiros, certo? Os dois jogadores. Aí você sorteia e vê quem é que vai começar. Então, sorteio teria que ser logo o jogo vai ficar ali, ele só vai mostrar quem vai ganhar. Também tem lógica, né? Que eu falo na minha cabeça até agora, ele não podia ter lógica nenhuma. E não tem lógica na Ali interface. só eu, né? Só vai dar um print para dizer quem é que já começa. Quem vai falar, quem vai ensinar, quem vai começar, vai. O dado só vai dar. O dado só vai ter uma coisa, vai ter um plano dentro do dado. Só vai ter um ramo. Exatamente. Tranquilo? Alguma dúvida mais? Caro. Boa noite. Tranquilo aqui? Entendido? Alguma dúvida mais? Entenderam que a abordagem que é o processo que interessa, certo? Você tem que se perguntar o que que é que cada classe vai fazer. Senão, a gente pode estar correndo o risco de estar criando na interface lógicas que não pode ter. A interface é só para fazer entrada e saída de dados, certo? O que poderia ter é a classe jogo, que daí na classe jogo que teria a lógica toda. Sempre. Não, é porque senão deu para entender a colocação. Você passa a entender aonde que vão ficar as coisas. E essa é a parte importante da orientação a objeto. Porque se você começa, vamos dizer assim, o C Sharp, Java, todas as linguagens orientadas a objeto, ele aceita que na interface você coloque lógica de negócio, certo? Mas seria o correto? Não. As classes, eu poderia colocar classe pessoa, classe jogador, poderia colocar lógicas? Até poderia. Só que daí o que acontece? Aonde que realmente tem que estar a lógica, certo? As classes, de um modo geral, a ideia é de que ele pode ter algum raciocínio, pode ter alguma lógica, mas não todas, certo? Por isso que tem esse conceito MVC que eu falei há pouco. Eu tenho model. Model vão ser as classes, é um modelo. Eu tenho a view, vai ser a interface. Que eu posso trocar a interface para mobile, ou para Windows, ou para macOS, posso trocar sem problema nenhum e mexer com o restante. E tem a controller, que é onde vai ter as regras de negócio propriamente dito.
Beleza? Então, vamos dar sequência. Então, baseado nesse diagrama, então, a gente vem aqui e começa. Então, classe pessoa, né? Tenho nome, idade e sexo, certo? Então, aqui eu vou ter o constructor. Então, vou ter que nome recebe nada. Eu vou ter que idade recebe zero. E vou ter que sexo recebe espaço em branco. Posso ter o constructor que vai iniciar pessoa e vou ter lá string nome, int idade, char sexo. Por que posso ter? Não tem que ter. É que quando a gente cria o constructor que inicializa, neste nosso caso aqui, eu posso ter vários constructors. Por exemplo, eu posso ter aqui simplesmente colocar public pessoa, colocar string nome. Ele é só tisco. Isso. Diz ponto nome, recebe nome, certo? Nesse outro constructor, eu posso ter os constructor, eu posso ter mais do que um, no caso, né? Diz ponto idade, recebe idade, diz ponto sexo, recebe sexo, certo? O constructor eu posso ter quantos constructor eu quiser, né? Aí eu tenho lá public string nome, get nome, set nome, value, public int idade, get idade, set idade, public char sexo. Aí terminou a classe pessoa, certo? Aí vamos criar a classe jogador. Então, class jogadores pessoa. Por que tá fazendo assim? Porque em cima é mais fácil de visualizar, né? Querem ficar olhando para baixo? Posso fazer. Limpa o cabelo. Não é mais fácil olhar ali em cima? Então, o que que nós vamos ter de atributo aqui? Oi? Pontos. Pontos vai ser de que tipo? Jogo. Ixi, parei. Tem mais algum outro atributo? Mais algum atributo em jogadores? Public, jogadores. Uau. Ah, oi. Tem que colocar dentro ali, né? Não? Oi? Não precisa colocar dentro do parênteses, né? Não, esse é o constructor genérico, né? É, aqui pontos, recebe zero. Aí eu vou ter Será, né? public, jogadores.
Aqui eu posso colocar int pontos, né? Aqui eu vou ter, coloco string nome, int pontos, dois pontos, base, nome. Isso porque foi criado esse segundo constructor aqui só com nome. Senão eu teria que colocar os três atributos. Se eu não crio esse constructor aqui que está aqui, Tem é, que chamar os três. tem que chamar os três. Então, vai ter o quê? O que que eu coloco aqui? O jogador não recebe não? Não, Não. não. Ixi, Ou você recebe sons. Cada ponto. um faz um aí. Cada um som é. Isso aqui. Aí aqui eu posso ter public int Ou pontos. O pontos aqui vai fazer o quê? quer que você só get. Quer só get. Hã? Como é que fica aqui? Pronto. E Só não. Você não serve. como é que fica aqui? Por quê? Por quê? Você não vai digitar os pés. Essa vai. Eu preciso. Cada vez que ele vai jogar o dado, eu não tenho que somar os pontos lá. Na verdade, eu posso ter o get set aqui, eu posso ter um public, pode ser void, né? Que eu vou chamar de soma pontos. Posso ter algo que vai fazer. Aqui eu tenho que ter o quê? Int pontos. E aí ele vai pegar pontos, tem que ser o diz, né? Diz ponto pontos mais igual pontos. Ele vai receber o que está chegando. Eu preciso armazenar em lugar. 1.2 ou não? Cada jogador tem o seu. Fez sentido? Não é uma instância só que vai somar os dois. Nós colocamos aqui no diagrama que tem o quê? Eu tenho jogador um e jogador 2. Cada um deles só vai ter os pontos dele, não do outro, certo? Então, aqui na implementação, o que eu tenho? Eu tenho que ter um soma pontos, ou adiciona pontos, ou alguma coisa que vai pegar os pontos que foram sorteados e ele vai pegar o que ele já tinha mais, né? Aqui é a mesma coisa que eu ter é, diz ponto pontos mais o pontos que está chegando, certo? Beleza? O que mais? Eu tenho que ter o get para saber o total que deu, certo? Aí, de acordo com o total, para saber se ele já ganhou ou não, porque cada um vai ter a sua pontuação, não é isso? Fez sentido? Precisa de mais alguma coisa aqui? Não é aí que faz quando o filme vai começar. Não? No programa? O jogo. No programa principal, lá, quando a gente definiu, a gente não criou a classe jogo, certo? Então vai ser lá no programa principal, no executes, que vai rodar, certo? Aí o que vai acontecer? Você vai pedir para a interface o nome do jogador. Vai colocar numa variável, não no objeto, numa variável. Pegar o jogador 2, vai pedir e vai ler, segundo o nome. Aí vai fazer o quê? Vou mandar, ele vai ter acesso ao jogo, certo? Então a gente vai ter que fazer ele jogar o dado. O jogador um joga o dado, o jogador 2 joga o dado, né? Ou um só deles joga e vai dizer qual dos dois que vai começar.
Faz sentido? Beleza? Então, aqui tá tranquilo? Tá entendido aqui o que foi feito? Beleza. Então, no nosso diagrama de classe, ó, fizemos a classe jogador, vamos fazer a classe, fizemos pessoa, fizemos jogador. Vamos fazer o dado. O que é que vai ter na classe dado? Ele vai herdar de alguém? Não. O que vamos ter aqui? Temos algum atributo? Lado. Int, lado. E vamos ter o constructor. Então, public dado. Public dado. Eu tenho algum. Tem que ter o constructor geral aqui, né? Seguinte lado, não vai dentro do construtor. Ele vai. E faltou. Tag, tag, não tem. Ah, corrigiu. Vamos dizer que lado começa com zero. Certo? Aí vamos ter o quê? E agora? Vamos ter public int lado, onde fazer o quê? É 7. Aqui não tem necessidade de colocar o que inicializa, porque ele só vai mostrar, certo? Vamos precisar do random aqui. Nós vamos precisar do random onde? No método public void. Void. E aí? Como é que ele chama? Aham. Ah, vamos usar um termo mais. Eu nem como é que é o comodinho. Qual que é o método aqui que faz? Next, e alguma coisa, aham, alguma coisa, uma pergunta. Como é que faz o comando aqui? Tem que usar aqui que biblioteca? Random. É, tem que estar colocado lá em cima no import lá, né? Random. Mas já. Tá. Como assim? Mas eu vejo mais real. Vixe. Vixe. Tá, como é que fica lá? Return. Ele vai usar o random. Ponto next. Abre o biblioteca. Tem certeza? É, se for 1 é 1,6, não é 0. Não. 1,0. É 1,7. Ele faz o sorteio O senhor aqui. está fazendo probabilidade. Já não lembra muito bem. O senhor faz probabilidade. Ué, meu papel é o quê? É o papel de que você tem que testar e comprovar aí, né? Tá certo? Faz 2,5, tá, senhor? Tudo certo aqui? Calma. Lembrando. Com M. Corrigindo o professor toda vez. Ao contrário, Ah, senhor. o segundo? Sim. Já ganhou um ponto na aula de inglês, né? Ok? O- Esse random aí, ele é independente de minúsculo ou maiúsculo?
As bibliotecas em C Sharp começam tudo com maiúsculo. Tem o math, tem o tudo que usa, geralmente começa com maiúsculo, certo? Bom, então fizemos o quê? Fizemos jogador, pessoa, dado. Agora tem que fazer a interface, certo? Então, também não herda de nada, né? Quais são os atributos que vai ter na classe interface? Não, Não, não. Quais são os atributos que tem na não, classe isso não. interface? Isso é atributo? Não. Isso é o quê? Método. Método. Uhum. Atributo. Olha a pergunta difícil. Olha, é o meu papel? Quais são os atributos que tem que ter na classe interface? Uhum. Hã? Uns- Ah, ixi. Deixa eu ver. Tá? Interface não foi nada. Interface é. Não tem. Aí, já gastei 2 neurônios. Como assim? É que você coloca em dúvida. Ué, eu tenho que colocar em dúvida. Como assim? Tem que saber, sabe? Ou não sabe? Aí, sei lá. Isso daí é uma incógnita. Como assim? Toda classe em C Sharp tem que ter constructor. Se não tiver constructor, não vai instanciar. Não quer dizer que ele tenha que ter atributos. No caso da nossa interface, semestre que vem vai ter atributos. Vamos criar um form de consulta, um form de cadastro. Aqui nós não temos. Por quê? Porque nós estamos no modo console. No modo console eu não preciso criar nada, certo? Então, o que que eu vou ter que ter aqui? Tem que ter um public, um método que vai retornar um string, que eu vou dizer peça No, jogador. Ué, no jogo tem que ter o quê? Jogador. Eu vou pedir quem? O jogador? no PVM. Claro que não. Que absurdo. Ué, quem é que vai jogar? O jogador. Então, tem que pedir o quê? Jogador. Então, eu vou ter um return Console. console. Why, uma coisa lá. Poxa, reply. Wiki. Que é Hã? só no char, né? Só o char. Mas daí ele no parênteses vai ter um nome, não. Não. Nada ele vai saber o que o jogador vai pedir. Ah, já sei. Sei, sei. É, estão lembrados que eu falei que tanto em C quanto em C Sharp eu não preciso ficar colocando as mensagens lá, certo? Teoricamente, subentende que vai ser o quê? Vai pedir o nome do jogador, certo? Se fosse colocar, eu colocaria aqui, ó, console.writeLine e colocaria entre com o jogador. Você não gostou do nome, deve ser. Oi? Você não gostou do nome, né? Não, eu estou sendo mais objetivo. Ele está pedindo o quê? O que que é que ele vai pedir? É o jogo, certo? O outro método que ficou aqui que a gente definiu vai ser o quê? Eu tenho peça jogador, ó, observe, ó. Eu já coloquei na minha diagrama de classe como peça jogador. Mostrar isso. É. Então, eu vou ter lá public void mostra quem inicia. E aqui eu vou passar um string, Não, jogador. parece que eu não sei. Por que que vai passar isso?
Ué, quem vai iniciar? Jogador. Ponto, right, line, jogador que inicia É. é. Não tem esse igual aí. Oxe, não Tem gostou? jogador. Ah, esse negocinho lá. Certo? O outro método que nós temos é mostra ganhador. Pois É, então bom. parece tão fácil no sorteio. Oi? Eu nunca vi. Cara, num intervalo de 400 coisas isso aí. Ué, mas não é. Legal, vamos sabe? Ó, qual que é a diferença que tem? Vocês não fizeram isso aqui, ó. Porque depois terminou e pode. Depois de fazer direito. Pois é, mas a ideia. Oi? É, mas olha a diferença quando você define o que é que tem que ser feito. Não é mais fácil você seguir o diagrama Mas de aí, classe e vai seguindo o que tem que fazer? Faz sentido? Então, o último mostra dado. Então, vai ter lá mostrar o quantidade que public, tirou, né? void, mostra dado, né? Aí aqui vai ter um int Lá. lá. Entendeu, né? Então, vai fazer o quê? Vai fazer um console, ponto, write line, O jogador de X tirou X. Hum. É verdade. E daí ele vai pedir o que tá na bolsa. ok? Se mais igual ali, mais jogador. Ou É, se pode ser feito assim, também pode ser feito assim. Tem que ter um negócio lá na frente, se for esse lado aqui no Chaves. Sim. Tem que ter um. se tá no mais fácil. Aqui? Sim. E coloca mais jogador. Não. Utilizar do Aspas. Aqui? Não, lá. Entre o tanto parente do Aspas, lá na cima. Daí você, tipo, não coloca por lá. E mais um para trás. Aí, você tem construção aí? Aqui? É. Daí fica assim aqui de lado lá no final. Acho que não. Não Acho que precisa. tinha que ser aqui. Frente? É. Não, tem certeza disso? Não. O GPT só faz no começo lá. Ah, é? Poxa vida. Só que daí tem mais coisa aí que essa brincadeira. É. Mas vamos deixar no. Modo. Modo funciona. É. Na verdade, que como é int, aqui tem que colocar convert ponto to string. Esse cara. Oi? Eu posso Por colocar. que converteu lá no país? Porque o lado é int. E aqui ele vai escrever string. Tem mais um. Colocar outra. Pode. Está perguntando se aqui poderia colocar um mais aqui e colocar outra aspas aqui e continuar. Ou, tem que colocar mais também. Ok? Tem que fazer desse jeito, senão não Aí vai dar. depois coloca mais valor. Você pode. É porque você vai concatenando o texto, você vai Mas daí montando o texto.
Ele só concatenar a partir desse igual, se eu quiser colocar Não, aqui o igual é só para mostrar, né? Poderia colocar uma flechinha, poderia colocar dois pontos. dois pontos. Não, igual tá dentro da aspa. Pode colocar qualquer coisa ali. E o professor sempre colocou dois igual. É para fazer diferente, né? Pô, tem que diversificar, senão o cara acha que só pode colocar dois pontos, não pode colocar igual, né? Está lá. Isso aí, testa lá. Desse jeito aí, depende de quantas coisas tu colocar, ele sempre vai concatenar no final, se você manipular a posição. Desse É, jeito. desse jeito não. O outro jeito coloca aspa e coloca entre chaves, aí você pode colocar, você pode colocar um, dois, três e no final coloca o nome das variáveis, vai Na dar ordem certo. certa. É, tem que ser na ordem certa, senão dá errado. Desce. Vai aproveitar para ensinar os calouros, né? Beleza. Até aqui tranquilo? Tá. Alguma dúvida aqui na interface? Deu para perceber que na interface a gente vai de write e read. Eu vou escrever e vou ler. Não coloco regra de negócio dentro da interface. Quem não usou nenhuma metodologia? Ah, a gente só no nome, né? É, o nome do jogador. Qualquer coisa que vai pedir. É a única coisa que vai pedir. Exatamente. Daí não estão levando em conta que está pedindo pessoas, não é? Na verdade, não importa, né? Fez sentido? Alguma dúvida aí? Diego? Fernando? Problema. Eduardo? Tranquilo? Vitor aí? Tranquilo? Tá claro aqui o que é a interface, o que é a classe? Então, Hã? deu uma pergunta. Deu uma clareada E aí? aí, né? Arthur? Tudo certo? Tranquilo. Então, vamos para classe programa. Devia ficar sentindo isso aí. Não, Tá. O que que nós vamos ter na classe programa, então? isso é mais louco. Ó, vira aqui que está correspondente ao que nós estamos fazendo no diagrama aqui, certo? Tá tranquilo? Tá. Então, agora vamos para a classe programa. O que que é que tem na classe programa, então? Então, ah, é. Então, eu vou ter protected. Protected o quê? Jogadores. Jogador um. Protected. Tá, outra maneira, eu vou colocar mais um aí. Ah, não. Fica feio. Não, porque você funciona? Oi? Funciona? Não. Não. É? Não. Testa aí. Tem que fazer assim, ó, bonitinho. Interfaces. Protected. Interfaces. Ah, na área. Ah, inter. Eu estava vendo, eu estava pesquisando Hum, no meu chat aqui, quando eles usam interface, tudo eles for associado à interface significa só tipo, sei lá, aqui, nome, mas esse é num outro conceito dentro de só. interface. É um conceito de interface. Por isso nós estamos usando interfaces, não interface. Daí é É que daí ele leva em consideração um outro princípio do C Sharp que é um pouco mais para frente, certo? guardaria essa pergunta. Isso. Por favor. Então, Poxa, public. credo, quando você está me morando, seu ferro. Ah, você fica lá. Esse aqui a gente faz ele inicializando. Faz, né? Não é mais recebe ninguém programa. Vai ser bom. Tá? Jogador, jogador um igual. Como é que fica aqui? Você viu. E o jogador?
Jogadores. Dois, três. E lá no outro código que nós fez, essa parte de, igual aí, tipo, new, funcionário, a gente fez lá dentro do código. Coisa é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Uma Quando a parte gente for principal. resolver, quando a gente for resolver o outro, daí a gente conversa. Vai a pergunta. Mas ó, deixa guardado aí. É, aí aqui? A Enter recebe 1000 interfaces. Tá bem. Isso aí. Daí nós vemos aqui, public. Tem que fazer get set? Não. Public o quê? Void. Void o quê? Eu não coloquei isso. Vixe. Coisa não. Tá. Então, veja bem. Criei o jogador um, criei o jogador 2, criei a interface, que é o que preciso fazer jogar, certo? Aqui, então, a gente tem que ter string. Ó, vou chamar de jogador jogue um, vírgula, jogue 2. Ok? São dois nomes. Ok? Da onde que eu vou tirar, vou fazer isso? Então, vou passar a inter ponto, Jogador. não, Jogador. não, a inter ponto, ponto o quê? Vai ser jogador. Que isso. Ele retorna numa variável, certo? Ele retorna como string. Então, vou colocar jogue um recebe a inter ponto peça jogador, ok? Aí vem jogue 2 igual a inter ponto peça jogador igual. Vai trazer dois nomes. Fechou? Aí o que que se faz? Eu já tenho jogador instanciado, jogador um, e jogador 2, certo? Então, vai fazer o quê? Vai chamar. Nós temos que chamar aqui. Não foi colocado aqui, ó. Poderia colocar aqui execute-se aqui, ó, a instância. Assim como criei a associação aqui, poderia criar uma associação aqui. Não tem essa associação criada, certo? É isso? Ou tem? Não. Como é que faz quando eu tenho associação para usar na implementação? Quando tem, Eu tenho uma associação criada aqui. Como é que eu faço para usar essa associação? é questão. Ela não está herdando lá de baixo. Não, não é questão da herança. Ali no caso, não é a herança que importa. Importa assim. Eu criei. Quando eu tenho, só vamos reforçar o processo. Aqui eu tenho, como é que chama isso aqui? Esse losango aqui? Agregação. Quando eu tenho uma agregação, o que que a gente faz? A gente vem aqui na classe e coloca que eu tenho jogador, estou usando uma instância da classe jogadores, assim como da interface. Isso caracteriza o quê? Agregação, certo? Mas aqui nesse nosso diagrama, eu não tenho agregação com dado. O que que tem ali? Só tem associação com o jogador. Associação com jogador. Então, como é que eu faço para usar a associação? Isso que eu perguntar agora. Não, eu perguntei primeiro. Ó, oi? Ó, vou só reforçar mais uma coisa. Aqui embaixo nós tínhamos herança. A herança aconteceu como? Do pessoa para jogadores. Quando eu tenho herança, eu defini a classe pessoa aqui. Quando eu vou declarar a classe jogadores aqui, eu coloco aqui, ó, dois pontos pessoa, dizendo que eu estou herdando da classe pessoa para jogadores, certo?
Então, quando eu tenho herança, eu coloco o nome, dois pontos, o nome da classe que é a classe base para mim, certo? E a classe derivada recebe dois pontos, o nome da classe base. Quando eu tenho agregação, eu declaro como sendo atributo da classe. Isso caracteriza a agregação. Então, embora eu tenha dois objetos do tipo jogador, só faço uma agregação, porque não faz sentido fazer duas agregações na mesma classe, certo? Isso caracteriza a agregação, que é a propriedade que a gente viu lá no começo, certo? E a associação? Como é que eu faço para caracterizar que eu estou usando a associação? Então, aqui a gente faz assim, ó, cria um int que vai ter que me retornar o quê? Eu vou ter, vamos dizer lá, sim, mas a ideia de fazer o jogo para sortear quem é que vai começar, a gente definiu como? Bom, Com pontos. Então, se ele tirasse de 1 até 3, ele era o primeiro. Se ele tirar de 4 até 6, ele era o segundo jogador. Não é isso? Então, eu vou ter que ter um int aqui para dizer assim, vou colocar o nome lá, inicia, recebe zero. Porque ele tem que ser maior que um e até 3, certo? E como é que eu faço para isso acontecer? O meu dado, ele retorna um valor aqui, não é? Ó, o lança-dado. O lança-dado não retorna. O lança-dado, ele vai ter um valor. Mas quem tem acesso a ele? O jogador. No jogador, a gente fez um para ele lançar. Quanto que ele tem? Para ele jogar o dado? A gente não fez. Certo? E como é que a gente faz isso? lançar, tá? Quem que vai lançar? Jogador. Jogador. Então, aqui falta um método que é o quê? Public? Void. Vírgula. Não. Classe. Ele vai ter que voltar e eu vou chamar ele de lançar o dado. E aqui eu vou passar dado o dado. Ó, para esclarecer melhor, vamos deixar até aqui e na sexta-feira a gente fecha a parte do jogo comercial da empresa. Pode ser? E daí fica no meio do caminho aqui para a gente poder fechar. Associado, tá? O programa daí lá, eu vou ter que colocar dado, tá? Sim, Eu se preciso eu, fazer aí. é, Aí eu vou fazer a ponte entre os dois. isso. Ó, cara, Vai ter isso aqui? Hoje? claro, Vai, lógico que sempre. vai chegar hoje. Lógico. Hoje. Tá aguardando aqui para isso? Casou duas matérias, já sabia.